No livro Leis de Amor, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 7, há perguntas ao Emmanuel sobre o tratamento das doenças e o espiritismo. Visando a compreensão do que pode contribuir para a cura, traremos as perguntas e as respostas dadas por Emmanuel. O espiritismo pode contribuir para o tratamento das doenças? A doutrina espírita, expressando o cristianismo redivivo, não apenas descortina os panoramas radiantes da imortalidade ante o grande futuro, mas é igualmente luz para o homem, a clarear-lhe o caminho. Desse modo, desempenha função específica no tratamento das doenças que fustigam a humanidade, por ensinar a medicina da alma, em bases no amor construtivo e reedificante. Nas trilhas da experiência terrestre, realmente, a cada trecho, surpreendemos desequilíbrios, a se exprimirem por enfermidades individuais e coletivas. Existe uma patologia da alma? Mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos e irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos, no corpo e na alma, quando não se convertem, de pronto, em pábulo da loucura ou em sombra da morte. Por que acontece assim? Isso acontece porque milhões de criaturas, repostas no lar, recapitulam amargosas e graves experiências, junto daqueles que atormentaram outrora ou que outrora lhes foram implacáveis verdugos. Metamorfoseados em companheiros que, às vezes, trazem o nome de pais e figuram-se adversários intransigentes, respondem por filhos e mais se assemelham a duros algozes dos corações afetuosos que lhes deram o tesouro do berço. Carregam a certidão de esposos e parecem forçados, em algema dupla na pedreira do sofrimento. Fazem-se conhecidos por titulares da parentela e exibem-se à feição de carrascos tranquilos. Como classificar o reduto doméstico, onde se reúnem sob os mesmos interesses e sob o mesmo sangue os inimigos de existências passadas? Do ponto de vista mental, os adversários do pretérito, reencarnados no presente, expandem entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia que transfiguram o ninho familiar em furna minada por miríades de raios destrutivos de azedume e aversão. Qual o papel dos princípios espíritas diante dos conflitos familiares? Diante desses conflitos, surgem os princípios espíritas por medicação providencial. Qual o ponto fundamental do socorro espírita nos males de origem doméstica? Evidenciando a reencarnação, destacam o impositivo da tolerância mútua, por terapêutica espiritual imediata, a fim de que os pontos nevrálgicos do indivíduo ou do grupo sejam definitivamente sanados. Como classifica a doutrina espírita as pessoas difíceis da convivência ou da consanguinidade? Proclamando o entendimento fraterno por medida inalienável, perante os ajustes precisos, catalogam os irmãos transviados na ficha dos enfermos carecentes de compaixão e socorro. Como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que infelicitam as criaturas humanas? Despertando a mente para a necessidade do trabalho e do estudo espontâneo, preparam a criatura, em qualquer situação, para a obra do aperfeiçoamento próprio e desvelando a continuidade da vida, para lá da morte, patenteiam ao raciocínio de cada um que a individualidade não encontrará, além túmulo, qualquer prerrogativa, e sim a felicidade ou o infortúnio que construiu para si mesma, através daquilo que fez aos semelhantes. A caridade pode auxiliar nas curas dos males humanos? Fácil verificar, assim, que a doutrina espírita encerra a filosofia do pensamento reto, por agente preservativo da saúde moral e consubstância à religião natural do bem, cujas manifestações definem a caridade por terapêutica de alívio e correção de todos os males que afligem a existência. Em que fórmulas essenciais se baseia a terapêutica espírita?
Com os ensinamentos espíritas, aprendemos que os atos de bondade, ainda os mais apagados e pequeninos, são plantações de alegrias eternas e que o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para a supressão da dor e renovação do destino. Quais são os medicamentos do espírito? Nas atividades espíritas, colherás do magnetismo sublimado benefícios imediatos, seja no clima do passe, sob o influxo da oração, ou no culto sistemático do Evangelho no lar, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados te reequilibram as forças através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem de recursos mediúnicos esparsos no ambiente, a fim de nos propiciarem socorro à alma aflita ou às energias exaustas. Se abraçaste, pois, a doutrina espírita, perlustra-lhes os ensinos e compreenderás que a humildade e a benevolência, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e o otimismo são medicamentos do espírito, transformando lutas em lições e dificuldades em bênçãos. Porque no mundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora, que efluem da inspiração, ouvirás a palavra do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.